E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Em um cenário de mudanças significativas no futebol brasileiro, uma nova reviravolta promete agitar o mercado e o futuro das equipes mais tradicionais do país. Na última semana, o comentário do ministro dos Esportes, José Bittencourt, a favor das Sociedades Anônimas do Futebol, SAF, veio à tona, ganhando repercussão não só entre os clubes brasileiros, mas também em esferas internacionais. E é nesse cenário que uma figura já conhecida no futebol europeu, o bilionário saudita Mohammed bin Salman, dono do Newcastle, decidiu fazer uma proposta arrojada que promete mexer com as estruturas do esporte no Brasil. O magnata, conhecido por sua ambição no mercado esportivo, está de olho no futebol brasileiro e tem algo grande para apresentar. A proposta, que foi confirmada nos bastidores, visa a compra de um dos clubes mais tradicionais do país. Mas o que chama a atenção é a ousadia dessa negociação, que, se concretizada, pode ser um marco para o futebol brasileiro. A conexão entre Bittencourt e o movimento das SAFs parece ser a chave para o interesse do proprietário do Newcastle, que já investe fortemente no futebol europeu. O modelo que ele sugere pode reconfigurar a dinâmica das gestões esportivas no Brasil, oferecendo uma oportunidade de crescimento e profissionalização sem precedentes. A declaração de Bittencourt sobre as SAFs veio em um momento crucial. O modelo, que permite que os clubes operem como empresas, tem ganhado força nos últimos anos como uma alternativa para a recuperação financeira dos times. O ministro, que sempre foi defensor de mudanças estruturais no esporte, se mostrou favorável a essa nova realidade, argumentando que as SAFs poderiam ser a salvação para clubes endividados e com gestão ineficaz. Para ele, a profissionalização das gestões poderia garantir não só o equilíbrio financeiro, mas também o desenvolvimento do futebol como um todo. Para muitos, a declaração foi um sinal verde para investidores estrangeiros, que estão sempre em busca de novas oportunidades de negócios. E foi exatamente isso que motivou Mohammed bin Salman a agir. O príncipe saudita tem uma visão clara de como o futebol brasileiro pode se beneficiar de uma gestão mais moderna e eficiente, e seu interesse é mais do que um simples movimento econômico. Ele acredita que pode ajudar a elevar o nível do esporte no país, trazendo mais visibilidade e competitividade. A proposta de bin Salman está sendo analisada com cuidado. A ideia seria investir em um clube de grande tradição, mas que atravessa dificuldades financeiras. O magnata saudita entende que, com a sua experiência e os recursos que possui, pode transformar um clube em dificuldades em uma potência global. E o modelo da SAF seria a plataforma ideal para isso. Segundo fontes próximas ao empresário, a proposta envolve não apenas a compra do clube, mas também a modernização da infraestrutura e o fortalecimento da base de jogadores, o que permitiria ao time competir em alto nível tanto no Brasil quanto internacionalmente. O impacto de uma compra desse porte não se limitaria apenas ao clube envolvido. O movimento geraria um efeito dominó no futebol nacional, possivelmente levando outros investidores a buscar oportunidades no Brasil. Para os clubes, isso representaria uma chance de se reerguerem financeiramente e se estruturarem de forma mais eficiente. Para o torcedor, o reflexo seria um futebol mais competitivo e de maior qualidade. No entanto, a proposta também traz à tona questões delicadas, como a preservação da identidade dos clubes e o equilíbrio entre a gestão empresarial e a paixão do torcedor. Em meio a essa movimentação, o debate sobre a influência de investidores estrangeiros no futebol brasileiro se intensifica. Para alguns, a presença de magnatas internacionais pode trazer inovação e crescimento, mas para outros, isso representa um risco de descaracterização das equipes e da relação histórica com os torcedores. A dúvida persiste: até que ponto o futebol brasileiro estará disposto a abrir mão de sua tradição em nome de um possível crescimento financeiro? O cenário, no entanto, é promissor para aqueles que acreditam no potencial do futebol como negócio. O Brasil, com sua rica história e enorme base de fãs, representa um mercado ainda pouco explorado por investidores estrangeiros de peso. E o interesse de Mohammed bin Salman é apenas o reflexo de uma tendência crescente de internacionalização do esporte.
A proposta de investimento em clubes de futebol brasileiros pode ser um marco para o país, que tem tudo para se tornar um novo centro de atração para o capital global. Enquanto as negociações avançam nos bastidores, a expectativa cresce. A proposta de Bin Salman, caso seja aceita, poderá estabelecer um novo paradigma para a gestão esportiva no Brasil, transformando clubes falidos em potências globais. E, mais do que isso, pode representar uma revolução na forma como o futebol é visto, jogado e administrado no país. A chegada de investidores estrangeiros pode ser o empurrão necessário para que o Brasil retome seu lugar de destaque no cenário futebolístico mundial. Os próximos meses prometem ser decisivos. A proposta de Mohammed bin Salman será analisada com rigor pelos responsáveis dos clubes e pelas autoridades competentes. O mercado brasileiro de futebol, que há tempos busca uma solução para suas dívidas e desafios financeiros, vê nesse movimento uma possibilidade real de transformação. E, para o ministro José Bittencourt, a união de forças entre a política e os investidores estrangeiros pode ser a chave para a ressurreição de um dos maiores patrimônios esportivos do mundo. Essa história ainda está apenas começando, mas já promete grandes capítulos. O futebol brasileiro vive um momento de transição, onde as antigas estruturas começam a ceder lugar a novas possibilidades. A chegada de investidores estrangeiros, liderada por figuras como Mohammed bin Salman, pode ser a chave para um novo ciclo de crescimento, profissionalismo e, principalmente, sucesso. O Brasil, com sua paixão pelo futebol e seu imenso potencial, está prestes a viver um dos maiores capítulos de sua história esportiva. O futuro do futebol brasileiro nunca esteve tão próximo de um ponto de inflexão. Com as movimentações no mercado de SAFs e o interesse de investidores internacionais, o país se prepara para dar um passo importante em direção à profissionalização e internacionalização de suas equipes. Resta saber se o Brasil estará pronto para abraçar essa mudança ou se continuará a resistir às transformações que, inevitavelmente, chegam com o tempo. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! À medida que a proposta de Mohammed bin Salman ganha força, o futebol brasileiro se vê diante de uma encruzilhada. O país, berço de craques e grandes clubes, se encontra em um momento delicado, com muitos times enfrentando sérias dificuldades financeiras. O modelo das SAFs surge como uma solução em potencial, mas a grande dúvida é se ele é a chave para um futuro mais promissor ou se, ao contrário, poderá abrir portas para um modelo de gestão que não atenda aos interesses da massa de torcedores apaixonados, que, há décadas, sustentam o futebol brasileiro com sua energia e dedicação. A aposta de bin Salman reflete a crescente internacionalização do esporte. Nos últimos anos, investidores estrangeiros têm se interessado cada vez mais pelo futebol global, buscando oportunidades em mercados promissores. O Brasil, com seu enorme potencial e visibilidade mundial, acaba sendo um alvo natural. No entanto, o cenário brasileiro exige mais do que simples investimentos financeiros, é necessário também um compromisso com a cultura local e uma gestão inteligente, que consiga alavancar a competitividade dos clubes sem perder sua essência. A proposta que está sendo analisada sugere um modelo de gestão inovador, que vai além da simples injeção de dinheiro. A ideia é transformar o clube em um verdadeiro negócio, onde a eficiência e o profissionalismo sejam priorizados. Isso inclui desde a modernização das instalações, o aumento da base de fãs e o desenvolvimento de novas fontes de receita, até a criação de um time competitivo no cenário internacional. Para muitos, a entrada de bin Salman poderia ser a revitalização que o futebol brasileiro precisa para competir com os gigantes da Europa e da Ásia. Por outro lado, a proposta de um investidor estrangeiro em um clube brasileiro também gera muitas preocupações. O receio de que o futebol, um dos maiores orgulhos nacionais, seja transformado em um simples produto financeiro é algo que assombra torcedores e especialistas. A história de clubes com raízes profundas na cultura local, com um vínculo emocional com a torcida, pode se perder se o modelo de negócios não for bem implementado. Existe uma linha tênue entre o sucesso financeiro e a preservação da identidade de um time, e os envolvidos nessa negociação precisam encontrar um equilíbrio que garanta a continuidade dessa relação única entre clubes e seus fãs.
Outro aspecto crucial nessa discussão é o impacto da mudança no ambiente competitivo do futebol brasileiro. Se a proposta for aceita, poderia dar início a uma nova era, onde clubes como Flamengo, Palmeiras e São Paulo, por exemplo, teriam que se adaptar a esse novo modelo de gestão. O sucesso de um clube agora dependeria não só de suas habilidades em campo, mas também de sua capacidade de operar de maneira eficiente como uma empresa. Esse modelo poderia, de fato, aumentar a competitividade do futebol brasileiro, mas também poderia resultar em um desequilíbrio ainda maior entre os clubes, com alguns conseguindo se adaptar rapidamente e outros ficando para trás. A proposta de Bin Salman também chama atenção para a possibilidade de uma maior internacionalização dos clubes brasileiros. O Newcastle, que já é uma vitrine para o futebol saudita, poderia servir como um exemplo de como o Brasil poderia se beneficiar dessa tendência. Com a sua experiência no mercado europeu, o investidor saudita pode criar sinergias entre os dois continentes, trazendo novos investimentos, parceiros comerciais e oportunidades de visibilidade para o futebol brasileiro. Esse movimento poderia atrair ainda mais investidores estrangeiros para o país, gerando um ciclo positivo de crescimento e internacionalização. Entretanto, os críticos da proposta argumentam que a dependência de capital externo pode colocar em risco a autonomia dos clubes brasileiros. A cada investimento estrangeiro, a sensação de que o futebol se torna cada vez mais distante de suas raízes culturais e sociais cresce. Muitos questionam até que ponto a internacionalização do futebol brasileiro não acabará com o que torna o esporte no país tão especial. O fator humano, o vínculo emocional com a torcida e a paixão única que se vive nos estádios poderiam ser diluídos por interesses puramente financeiros. Por outro lado, os defensores do modelo SAF e da entrada de investidores estrangeiros acreditam que, sem esses recursos, o futebol brasileiro continuará a enfrentar dificuldades para se manter competitivo. A modernização das gestões e a maior profissionalização dos clubes podem ser a única forma de garantir a continuidade da competitividade internacional. O Brasil, que já foi uma potência no futebol, precisa de novos ares para voltar ao topo, e os recursos de investidores como Bin Salman podem ser a chave para reverter esse cenário. A entrada de Mohammed Bin Salman no futebol brasileiro também traz à tona a questão das ligas e da estrutura do campeonato nacional. Muitos acreditam que, além das SAFs, é necessário um ajuste na organização do campeonato e nas competições domésticas para permitir um ambiente mais competitivo e atrativo para os investidores. A criação de uma liga mais profissional, com menos desigualdades financeiras entre os clubes, poderia ajudar a equilibrar o jogo e fazer o futebol brasileiro mais interessante tanto para os fãs quanto para os patrocinadores. Não podemos esquecer que, para que a proposta de Bin Salman tenha sucesso, será necessário mais do que simplesmente aportar dinheiro no futebol brasileiro. O empresário precisará entender as particularidades do mercado local e trabalhar de forma estratégica para preservar o que há de mais valioso nos clubes, sua história, seus torcedores e sua relação com a comunidade. O desafio é grande, mas a recompensa pode ser ainda maior. O Brasil, com sua vasta tradição e amor pelo futebol, pode se tornar um modelo para o mundo, se souber usar o capital estrangeiro de forma inteligente e equilibrada. Por fim, é inegável que o futebol brasileiro está em um momento crucial de sua história. O movimento das SAFs, aliado ao interesse de investidores estrangeiros como Mohammed Bin Salman, pode representar uma revolução no esporte no país. No entanto, para que isso aconteça de forma bem-sucedida, será necessário muito mais do que apenas dinheiro. Será preciso visão estratégica, respeito pela cultura local e um compromisso genuíno com a transformação do futebol brasileiro. O futuro do esporte no Brasil está nas mãos de quem souber equilibrar tradição e inovação. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.